Sabe aquelas histórias que parecem novela, cheias de drama, amor, traição e reviravoltas? Pois é, a história de Jacó em Harã, lá no livro de Gênesis, é exatamente assim. Mas, acima de tudo, é uma história poderosa sobre como a fidelidade de Deus nos guia mesmo nos caminhos mais complicados. Vamos juntos desvendar essa jornada incrível? E tudo começa, como muitas grandes histórias, com amor. Imagina a cena. Jacó chega em terra estranha e, de repente, dá de cara com Raquel. Foi amor à primeira vista. Um amor tão forte que o fez fazer uma proposta de cair o queixo para o pai dela, Labão. Trabalhar de graça por 7 anos inteiros. 7 anos. Esse é o ponto de partida de todo o drama que estava por vir. Então, beleza, acordo fechado. Jacó começa a trabalhar, sonhando com o dia em que finalmente se casaria com a mulher que amava. Mas o que acontece na noite do casamento, aquilo é uma das viravoltas mais chocantes e inacreditáveis de toda a Bíblia. Para a gente entender o que vai acontecer, a gente precisa conhecer as duas irmãs. E a Bíblia é bem direta, sabe? Diz que Lia tinha olhos tenros, o que muitos entendem como se ela não fosse muito atraente para os padrões da época. Já Raquel, Raquel era descrita como formosa de semblante e formosa à vista. Em outras palavras, deslumbrante. Essa diferença vai ser o estopim de todo o conflito. Agora pensem comigo na força desse amor. 7 anos. São mais de 2.500 dias de trabalho pesado, mas para Jacó pareceram poucos dias. Isso que é estar apaixonado, hein? Ele cumpriu a parte dele no acordo, tintim por tintim, e estava pronto para finalmente receber seu prêmio. E é aí que vem o golpe. Labão, o sogrão, aproveita a escuridão da noite e simplesmente troca as noivas. É aquela famosa lei do retorno em ação, né? Jacó, que enganou o próprio irmão, agora sentiu na pele o que é ser enganado. E a desculpa de Labão? Aqui do nosso costume a mais velha tem que casar primeiro. Uma regra muito conveniente que ele esqueceu de mencionar durante 7 anos. Então vamos fazer as contas. O preço final pelo grande amor da vida de Jacó não foi 7, mas 14 anos de trabalho. Exato, ele teve que ralar por mais 7 anos para, enfim, poder se casar com Raquel. 1,5 décadas de serviço pelas duas esposas. Pensa só. E as consequências desse engano foram terríveis. Labão não criou só um casamento problemático, ele criou uma dinâmica familiar extremamente tóxica. Um lar dividido entre a esposa amada, Raquel, e a esposa rejeitada, Lia. E essa rivalidade entre as duas irmãs virou uma competição desesperada para ver quem dava mais filhos a Jacó. E é bem aqui, no meio de toda essa dor, que a gente vê a mão de Deus agindo de um jeito impressionante. Deus olha para Lia, ele vê o sofrimento dela por ser desprezada e tem compaixão. E o que ele faz? Abençoa Lia com filhos, enquanto Raquel, a amada, permanecia estéril. É um lembrete poderoso de que Deus sempre olha por aqueles que são deixados de lado. E olha só a complexidade da situação. Essa batalha dos filhos foi tão intensa que até as servas das duas, Bila e Zilpa, entraram na história, tendo filhos em nome de suas senhoras. Mas o mais tremendo é que, no meio de toda essa confusão humana, Deus estava ali, tecendo o seu plano. Cada filho que nascia era um tijolinho na construção da nação de Israel. E, finalmente, Deus também ouve o choro de Raquel e ela dá à luz José. Depois de muitos anos, Jacó decide que já era a hora de construir algo para sua própria família. Ele faz um novo acordo com Labão, só que, como era de se esperar, Labão tenta enganá-lo de novo. Mas dessa vez o jogo virou. Jacó tinha uma estratégia e essa estratégia vinha direto de Deus. O interessante é que o próprio Labão sabia que a presença de Jacó era uma bênção. Ele mesmo admite: percebi que o Senhor me abençoou por sua causa. Mesmo sendo um aproveitador, ele não era bobo. Ele via a mão de Deus na vida de Jacó e queria continuar tirando vantagem disso a qualquer custo. A estratégia de Jacó pode até parecer meio esquisita, mas funcionou perfeitamente. Ele propôs um salário que à primeira vista parecia um péssimo negócio para ele. O que Labão não fazia ideia é que um anjo de Deus tinha mostrado a Jacó exatamente o que fazer num sonho. Isso não era superstição, gente, era pura obediência a uma direção divina para que a justiça fosse feita. O resultado foi espetacular. Os animais mais fortes e saudáveis do rebanho acabaram nascendo justamente com as características que pertenciam a Jacó. A Bíblia diz que o homem se tornou extremamente rico. Deus não só o livrou da opressão de Labão, mas o fez prosperar de um jeito extraordinário. Claro que tanto sucesso gerou o quê? Inveja.
O clima com Labão e os filhos dele ficou péssimo, insuportável. E foi exatamente nesse ponto de tensão máxima que Jacó recebeu uma ordem direta de Deus. É hora de ir embora. Volte para sua terra. E esse é o ponto de virada. A decisão de partir não foi um impulso, foi um comando claro de Deus, e veio junto com a promessa mais poderosa que alguém pode receber: e eu serei contigo. Com uma garantia dessas, não tinha mais o que pensar. Era a hora de partir. Jacó então conversa com Lia e Raquel, e a união delas é total. Elas se sentiam traídas, vendidas pelo próprio pai. Elas reconheceram que toda a riqueza de Jacó era um presente de Deus para a família, e deram todo o apoio. Faça tudo o que Deus te mandou. A partida é secreta, mas Labão descobre e os persegue por 7 longos dias. Imagina a tensão. O cenário estava montado para um confronto perigoso nas montanhas de Gileade, e Labão estava furioso. Mas, mais uma vez, antes que o pior acontecesse, Deus intervém. Ele aparece para Labão em um sonho e dá um aviso bem claro. O próprio Labão confessa a Jacó: eu tinha poder para acabar com você, mas o Deus do seu pai me avisou para não te fazer mal. É a proteção direta de Deus em ação, mais uma vez. Impedida por Deus de fazer qualquer mal, Labão revela sua verdadeira preocupação. A principal acusação não era sobre as filhas ou os netos, mas sobre seus ídolos, umas estatuetas que Raquel havia roubado sem ninguém saber. Esse detalhe mostra o quanto o coração de Labão ainda estava preso à idolatria. E aí Jacó explode. É um desabafo de 20 anos de exploração. Ele joga na cara de Labão cada injustiça, cada acordo quebrado, cada noite mal dormida. E conclui com uma poderosa declaração de fé: se o Deus de meu pai não estivesse comigo, você certamente me mandaria embora de mãos vazias. Ele sabia muito bem quem era o seu protetor. E, surpreendentemente, a confrontação não termina em violência, mas num acordo. Pressionado pela defesa de Jacó e, claro, pelo aviso de Deus, Labão não tem outra saída a não ser propor uma aliança, um pacto para finalmente se separarem em paz. Esse pacto, selado com um monte de pedras como testemunha, é o ponto final nesse capítulo tão difícil. Aquele monte de pedras se tornou uma fronteira, um marco que permitiu que Jacó finalmente seguisse em frente, livre da influência de Labão, rumo à terra prometida. E isso nos deixa com uma reflexão final. A história de Jacó e Labão é uma bagunça, cheia de engano, rivalidade e falhas humanas. Ninguém ali é perfeito. Mas o ponto mais luminoso da história é que, em meio a toda essa imperfeição, a mão soberana de Deus está sempre presente, guiando, protegendo e cumprindo suas promessas. É a prova definitiva de que a graça e o plano de Deus são infinitamente maiores do que todas as nossas falhas.